Agradeço a todos, é um prazer estar aqui. Em primeiro momento, nós não podemos dizer que o gato estava com o Covid. O gato, no caso dessa gata, estava infectada com esse vírus, que é o SARS-CoV-2. Isso foi o que encontramos na nossa PCR. E realmente é um caso raro, tivemos poucos casos assim no Brasil, e mesmo a nível de mundo, depois de um ano de pandemia, existiram poucos casos de animais infectados com este vírus. E como é que foi o processo para a gente entender como é que é esse processo? O teste é parecido com o realizado em humanos? Como é que é feito esse teste? Perfeito. O teste que nós realizamos é o teste de PCR em tempo real, ou seja, o mesmo teste que usamos para seres humanos. O teste ele vai conseguir identificar uma parte do RNA viral, né, e dessa forma saber se o animal tinha a presença deste vírus ou não. Mas é exatamente o mesmo teste que nós podemos utilizar para seres humanos. Quais são os sintomas que um gato pode apresentar? Então, essa questão, em termos de sintomatologia, de sinais clínicos que o animal pode apresentar, ela ainda é um pouco incerta hoje, porque temos poucos casos. A maioria dos casos, os animais estavam sem sintomas ou assintomáticos. Neste caso específico, esse felino, ele estava apático, ele já estava apresentando um quadro de emagrecimento progressivo, uma dificuldade respiratória, e verificamos também, foi verificado pelos veterinários que atenderam esse animal, um quadro de pneumonia sendo instalada nesse animal. Mas, como disse, isso pode variar. Importante relatar também que podem haver doenças, outras enfermidades nesse animal que poderiam estar causando o quadro ou contribuindo para esse quadro também. E o contágio de humanos para animais, para gatos, e de gatos para humanos, qual a possibilidade disso? Bom, o que nós sabemos hoje é que os animais, no caso esses nossos queridos animais domésticos, alguns deles podem se infectar com SARS-CoV-2 oriundo de seres humanos. Então, esse contato já está relatado. Por exemplo, nesse caso que nós verificamos, os tutores desse animal, os proprietários, eles tiveram o SARS-CoV-2 2 semanas antes do animal manifestar os sinais respiratórios. Então, possivelmente foram os tutores que transmitiram o vírus para o gato. Até hoje, nós não temos relatos da possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 de animais, de felinos, para seres humanos. Isso tem que ser muito bem enfatizado, ou seja, os nossos queridos gatos nessa situação, eles não teriam o potencial de transmitir a doença para seres humanos, mas eles podem se infectar, eles podem ficar doentes com essa doença, por isso nós devemos tomar sempre alguns cuidados com nossos animais. Eu ia perguntar que cuidados são esses essenciais? Perfeito. Primeiramente, o principal cuidado é aquele cuidado que nós tomamos com outras pessoas quando estamos infectados. O que nós tentamos fazer quando pegamos SARS-CoV-2? Nos isolar o máximo possível. Isso devemos fazer com nossos animais também. Evitar o contato com eles na medida do possível. Eu sei que muitas vezes nós temos que mantê-los em casa para poder cuidar deles, dar ração, fazer as medidas higiênicas desses animais também, mas quando precisamos fazer isso, então devemos usar máscaras, devemos higienizar nossas mãos. É importante lembrar de fazer uma higienização completa das nossas mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Também devemos fazer esse mesmo procedimento de higienização, não só quando manusear os animais, mas quando fizer qualquer procedimento relacionado a ele. Importante também não compartilhar
utensílios pessoais com esses animais, como, por exemplo, toalhas, evitar que esses animais frequentem ambientes íntimos da pessoa, como, por exemplo, o quarto, a cama, evitar contatos mais íntimos com esses animais, como, por exemplo, um beijo, né? Então, esses cuidados nós devemos ter justamente para diminuir a chance de transmissão desse vírus para nossos animais. Está falando da notícia que ganhou a repercussão de uma gata, mas acontece com cães também? Sim, existem relatos já com cães. Professor, sim, pode concluir. E há um potencial para que outros animais se infectem, porque o receptor, no caso que esse vírus ataca, ele é muito similar em algumas espécies animais. Então, existe um potencial, né? Devemos ter clareza de que é algo extremamente raro. Professor, e a repercussão que esse caso ganhou aqui de Caxias do Sul, como é que tem sido? A notícia foi parar em diversos sites, pelo Brasil, pelo menos. Uhum. O interessante é que não é o primeiro caso brasileiro, né? Mas é o primeiro caso de uma notícia vazada enquanto estava sendo a notificação, porque o nosso papel como médicos veterinários, nesse caso, e como pesquisadores, que também estamos fazendo um projeto de pesquisa, é fazer a pesquisa e, em caso positivo, notificar as autoridades competentes. E essa notificação foi a notificação que vazou, no caso, quando ela estava seguindo esferas de dentro do governo, e possivelmente isso desencadeou um pânico nas pessoas. Mas eu achei muito interessante, porque realmente não é o primeiro caso, mas é o primeiro caso que veio com essa onda de preocupação. Para a gente finalizar, então, professor, não devemos ficar tão preocupados, tomar cuidados, claro, mas é um caso raro, não precisamos nos apavorar. Sim, tivemos mais de um ano de pandemia. Eu ressalto que já sabíamos desse potencial dos animais, tanto que estamos fazendo esse projeto já há algum tempo. Só agora achamos esse caso esporádico, assim como outros cientistas no mundo inteiro estão fazendo pesquisas similares e procurando também. Então, são momentos muito esporádicos que encontramos. Não há uma necessidade de preocupação. Claro que devemos cuidar com nossos animais, porque apesar da chance ser muito escassa, ela pode acontecer e cuidado nunca é demais, certo? Então, devemos cuidar, mas também não ficar em pânico, não ficar preocupados e principalmente cuidar muito bem dos nossos queridos pets. Ok, muito obrigado por essa entrevista. Sucesso aí no seu trabalho, professor. Muito obrigado, agradeço a todos.